Oi, pessoal. Apareceu aqui pra mim que agora eu já tô ao vivo novamente com vocês. Nós estávamos na live com o Dr. Tarcísio Miranda Bresciani e a gente teve mais uma vez, acho que esse final de ano vai nos atrapalhar um pouco essa questão da internet, porque a gente teve um certo problema de conexão. A gente já estava e agora, enfim, pelo que o Igor tá me avisando aqui, eu voltei bem, já convidei. Olha, agora Acho que tá agora melhor? tá melhor. Agora pra mim Ai, tá que melhor. bom, que bom. Então, e só que na verdade eu vou ser bem sincera, eu não lembro mais onde eu. É, Me ajuda. Eu tá, tinha te feito você uma havia pergunta, você tinha perguntado. respondido. Não, eu tinha acabado de responder a pergunta que você havia feito em relação à destinação, né, desses recursos públicos, a Ah, sim, quem acaba. sim, tá ótimo. Desculpa, Tarcísio, mas hoje Não, realmente imagina. tá uma loucura. Não, fica tranquilo. Ai, Te que bom pegaram de que tá bom. surpresa também, né? Pois é, Ah, eu falei, eu enfim. esqueci, até eu esqueci o nome delas, mas enfim, uma teve um acidente, a outra teve problema com a internet também. Né? É. E imagino que você também aí foi pega de surpresa, mas fica Foi, tranquilo. foi. Mas a gente vai fazer aqui dar certo e o importante é que o time é coeso e, enfim, a gente se ajuda e vai dar tudo certo. É, Então, Tarcísio, e já que a gente já falou sobre isso, é, eu acho que você também meio que já falou sobre isso na nossa live anterior, antes do problema de internet, mas vamos melhor entender um pouco essa questão do conceito de atleta profissional. Você falou bem no inicinho, você falou quando você foi explicar sobre o texto, né, e tal. Uhum. E aí o que eu queria te perguntar é se o conceito de atleta profissional, segundo a Lei Pelé, ele traz o respaldo que deveria para os atletas. Eu acho que pelo que você pelo que a gente já conversou, eu meio que Sim. já sei a resposta, mas se você puder Aham. falar especificamente sobre esse ponto, né? Tá. Se você acha que isso poderia ser uma mudança necessária, enfim. Na verdade, vou até recapitular. Eu sou um grande crítico aí do conceito, né, trazido pelo artigo terceiro da Lei Pelé. O artigo, salvo engano, deixa eu ver se eu acho, o artigo 69 do projeto que tramita no Senado, o 68 de 2017, já traz um conceito de atleta profissional muito melhor do que do artigo terceiro, que ele fala que é algo mais ou menos assim. Aquele praticante de esporte de alto nível, o atleta profissional passaria a ser aquele praticante de esporte de alto nível que se dedica à atividade esportiva de forma remunerada e permanente e que tenha nessa atividade sua principal fonte de renda por meio do trabalho, independente da forma como receba a sua remuneração. E até um outro conceito que eu trago, que eu extraí do livro Direito Desportivo, do ministro Guilherme Caputo, que eu acho um conceito também excelente. Né? Ele coloca assim: se o conceito de desporto profissional pudesse ser firmado com base no senso comum, isento de quaisquer interpretações legislativas, sua compreensão estaria imediatamente relacionada a uma atividade originalmente recreativa praticada por determinados indivíduos em troca de remuneração. Algo bem pontual mesmo, né? Diferente do nosso artigo terceiro, que ele acaba engessando, né? Que ele fala que a modalidade, o atleta profissional, é caracterizado pela remuneração pactuada em contrato formal de trabalho entre atleta e entidade de prática desportiva. E hoje a gente vê que na modalidade individual, muitas vezes a gente não tem essa entidade de prática desportiva do outro lado e, quiçá, né, o contrato formal de trabalho, que às vezes a gente, né, você que atua bastante no direito esportivo sabe aí de todas as fraudes que são realizadas, às vezes até no próprio futebol, em times da Série B, ou no vôlei, no basquete, que acontece também com muita recorrência. Eu estava até trazendo, até para ilustrar, conversando com o Felipe, que é nosso colega do IBDD, ele mencionou um caso de um clube, agora não lembro se era de basquete ou de vôlei, que ele se utilizava
da lei de incentivo para pagar parte da remuneração do atleta, né? E a outra parte eles pagavam como alguma ajuda de custo. O vínculo depois parece que esse vínculo acabou sendo reconhecido, né? Acabou tomando isso, né? Então, assim, eu me considero crítico desse conceito do artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1, pois, no meu ponto de vista, vários atletas eles deixam de ser considerados como profissionais, né? E acabam não tendo, por não terem, né, uma relação com a entidade de prática esportiva e também por não ter. E aí você fala, pô, mas muda alguma coisa? Não muda? Putz, para você pegar um atleta, né, que só se dedica, eu falo muito do surf, né? É treinamento sem tempo. Oi, pessoal, apareceu aqui pra mim que agora eu já tô ao vivo novamente com vocês. Nós estávamos na live com o Dr. Tarcísio Miranda Bresciani e a gente teve mais uma vez, acho que esse final de ano vai nos atrapalhar um pouco essa questão da internet, porque a gente teve um certo problema de conexão. A gente já estava e agora, enfim, pelo que o Igor tá me avisando aqui, eu voltei bem, já convidei. Olha, agora Acho que tá agora tá melhor? melhor. Agora para mim Ai, tá que melhor. bom, que bom. Então, só que na verdade eu vou ser bem sincera, eu não lembro mais onde eu me ajuda. Eu tinha Tá, te feito você uma havia pergunta, você tinha perguntado. respondido. Não, eu tinha acabado de responder a pergunta que você havia feito em relação à destinação, né, desses recursos públicos, a Ah, sim, quem acaba. sim, tá ótimo. Desculpa, Tarcísio, mas hoje Não, realmente imagina. está uma loucura. Não, fica tranquilo. Ai, Te que bom pegaram que de tá bom. surpresa também, né? Pois é, Ah, eu falei, enfim. eu esqueci o nome delas, mas enfim, uma teve um acidente, a outra teve problema com a internet também, né? É. E imagino que você também aí foi pega de surpresa, mas fica Foi, tranquilo. foi. Mas a gente vai fazer aqui dar certo e o importante é que o time é coeso e, enfim, a gente se ajuda e vai dar tudo certo. Então, Tarcísio, e já que a gente já falou sobre isso, é, eu acho que você também meio que já falou sobre isso na nossa live anterior, antes do problema de internet, mas vamos melhor entender um pouco essa questão do conceito de atleta profissional. Você falou bem no inicinho, você falou quando você foi explicar sobre o texto, né, e tal. Uhum. E aí o que eu queria te perguntar é se o conceito de atleta profissional, segundo a Lei Pelé, ele traz o respaldo que deveria para os atletas. Eu acho que pelo que você pelo que a gente já conversou, eu meio que já sei a resposta, mas se você puder Uhum. falar especificamente sobre esse ponto, né? Tá. Se você acha que isso poderia ser uma mudança necessária, enfim. Na verdade, vou até recapitular, eu sou um grande crítico aí do conceito, né, trazido pelo artigo 3º da Lei Pelé. O artigo, salvo engano, deixa eu ver se eu acho, o artigo 69 do projeto que tramita no Senado, o 68 de 2017, já traz um conceito de atleta profissional muito melhor do que o do artigo 3º, que ele fala que é algo mais ou menos assim. Aquele praticante de esporte de alto nível, o atleta profissional passaria a ser aquele praticante de esporte de alto nível que se dedica à atividade esportiva de forma remunerada e permanente e que tenha nessa atividade sua principal fonte de renda por meio do trabalho, independente da forma como receba a sua remuneração. E até um outro conceito que eu trago, que eu extraí do livro Direito Desportivo, do ministro Guilherme Caputo, que eu acho um conceito também excelente, né? Ele coloca assim: se o conceito de desporto profissional pudesse ser firmado com base no senso comum, isento de quaisquer interpretações legislativas, sua compreensão estaria imediatamente relacionada a uma atividade originalmente recreativa praticada por determinados indivíduos em troca de remuneração.
algo bem pontual mesmo, né? Diferente do nosso artigo 3º, que ele acaba engessando, né? Que ele fala que a modalidade, o atleta profissional, é caracterizado pela remuneração pactuada em contrato formal de trabalho entre atleta e entidade de prática desportiva. E hoje a gente vê que na modalidade individual, muitas vezes a gente não tem essa entidade de prática desportiva do outro lado e, quiçá, né, o contrato formal de trabalho, que às vezes a gente, né, você que atua bastante no direito esportivo sabe aí de todas as fraudes que são realizadas, às vezes até no próprio futebol, em times da Série B, ou no vôlei, no basquete, que acontece também com muita recorrência. Eu estava até trazendo, até para ilustrar, conversando com o Felipe, que é nosso colega do IBDD, ele mencionou um caso de um clube, agora não lembro se era de basquete ou de vôlei, que ele se utilizava da lei de incentivo para pagar parte da remuneração do atleta, né? E a outra parte eles pagavam como alguma ajuda de custo. O vínculo depois parece que esse vínculo acabou sendo reconhecido, né? Acabou tomando juízo, né? Então, assim, eu me considero crítico desse conceito do artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1, pois, no meu ponto de vista, vários atletas eles deixam de ser considerados como profissionais, né? E acabam não tendo, por não terem, né, uma relação com a entidade de prática esportiva e também por não ter. E aí você fala, pô, mas muda alguma coisa? Não muda? Putz, para você pegar um atleta, né, que só se dedica, eu falo muito putz, do surf, né? Treinamento sem tempo. Oi, pessoal, é a terceira tentativa de hoje, a gente fazer uma live com o Dr. Tarcísio a respeito do texto dele, né? Vou tentar chamá-lo aqui novamente. Acho que até a minha internet que não tá colaborando muito, assim como na live de terça, peço desculpas a vocês. Mas enfim, as pessoas estão entrando aqui, não sei se melhorou. O Dr. Tarcísio já entrou. Enfim, vamos torcer pra dessa vez dar certo, viu, gente? Melhorou. Vamos torcer pra continuar melhor, né, Igor? Pelo amor de Deus. Que coisa. Então, Tarcísio, aí a gente estava falando sobre o respaldo, né, que esse conceito traz, que o conceito que você é tão crítico, assim como muitas pessoas do meio do DD são, né? Isso é até uma crítica recorrente, né? Uma análise assim, acho que majoritariamente os atuantes no direito desportivo eles são críticos desse conceito. E eu tinha te perguntado se o conceito traria respaldo para todos os atletas, né? Mesmo a gente já tendo falado a respeito de que em tese não, né? Mas você vinha falando, não sei se você quer concluir, porque eu não sei em que parte que parou para você a transmissão, ou enfim. Eu também não sei, para mim começou a repetir, mas até, enfim, concluindo, eu acho que a maioria dos atletas, a grande maioria, e até no próprio futebol, e nas outras modalidades coletivas, vôlei, basquete, a gente vê que vira e mexe, tentam os clubes, as entidades esportivas tentam fraudar o próprio contrato de trabalho especial desportivo, né? Então, assim, que já é algo bem difícil de você caracterizar ali, que eles conseguem, às vezes, fazer algumas manobras. E, assim, o mínimo que você pode... o mínimo é reconhecer um atleta como ele sendo profissional, porque a gente sabe de toda a dedicação que nossos atletas aqui no Brasil eles têm, né, para poder participar de Olimpíadas, para poder representar, né, o nosso país pelo resto em volta do mundo. E eu vejo isso
mais uma vez, né, no surf, o atleta se dedicando full time, alimentação, psicólogo, etc. Ele está afiliado, né, a uma entidade que é a WSL, tem federação nacional, ele, enfim, é filiado então nacional e internacionalmente, tem que seguir algumas regras, como se fosse uma FIFA fazendo um paralelo ao futebol, né? E é um absurdo esse atleta não ser considerado um atleta profissional porque ele não tem um contrato de trabalho com uma entidade de prática desportiva. Então, assim, eu acho que é um conceito que urgentemente precisa ser revisto, né? Sim, mas você acha que é esse conceito que, como é que eu vou dizer? Eu entendi, o conceito tem que ser revisto, acho que isso, como eu te disse, é uma questão, assim, quase que unânime, né, por todos Uhum. que militam na justiça esportiva. Mas você acha que os atletas que não se enquadram no conceito, que seriam esses prejudicados, eles podem receber os recursos públicos ou eles também são prejudicados, sofrem prejuízo nesse aspecto? Na verdade, eu acho que esse é o único aspecto positivo desse conceito, é a lei de incentivo ao esporte, né? Que ela acaba mencionando que esse benefício não pode ser para remunerar um atleta profissional, né? E fala um atleta profissional nos moldes da Lei Pelé, né? Ou seja, eu entendo que todos os atletas, nesse é o meu entendimento, não sei se é ousado ou não, mas eu entendo que todos esses atletas que são profissionais, mas eles não têm um contrato com uma entidade desportiva, né? Eles poderiam sim utilizar desses benefícios, porque eles não são atletas profissionais nos moldes da Lei Geral do Esporte. Então, assim, eu acho sim que um atleta que participa profissionalmente, mundo afora, representando nosso país, de modalidades até vou mencionar individuais, eles poderiam sim se beneficiar, porque eles não são atletas considerados profissionais nos moldes do artigo 3º da Lei Pelé. Então, acho que assim, a única vantagem, se podemos dizer, né, o único a males que vem para o bem, nesse momento Uhum. aí, esse conceito acaba, para quem teve essa sacada, aí acaba ajudando aí todos esses atletas que são desamparados, né, na verdade, porque não são considerados profissionais, né, no termo da lei, para conseguir um vínculo com alguém, um vínculo empregatício também é uma coisa de outro mundo. Então, eu acho que assim é o mínimo aí, eles se utilizarem dessa brecha, vamos dizer assim, para tentar buscar esse benefício, esse incentivo. Vou falar que a Adriane Hassen, além de coordenadora, né, do IBDD, uma grande amiga aqui e extremamente competente, nomeada para comissão que vai, enfim, estudar as alterações, propostas de alterações para o CBJD, né, assim como o Dr. Milton Jordão e o nosso presidente, Dr. Leonardo Andriotti, e outros tantos vinculados, filiados ao IBDD, que constam da listagem da relação de nomeados para esse fim. Ela traz um questionamento aqui, ela já tinha até colocado na nossa live anterior, mas por problemas técnicos, que bom que ela repetiu. Ela coloca: Tarcísio, você vislumbra alguma ação política, programa, que possa, junto à lei, fomentar a prática de outras modalidades? Olha, eu acho assim, a lei de incentivo, do jeito que ela está hoje, ela já acaba favorecendo esses atletas, né? Porque a maioria dos nossos atletas, eles não são enquadrados, não são conceituados como profissionais. Mas, de fato, até como um estudante aí do direito, enfim, eu acho que as leis, elas sempre têm por trás aí um cunho político muito forte, né? E então eu vislumbro sim
um trabalho sempre a longo prazo, né? E voltada à formação do indivíduo, né? E algo que seja, de fato, colocado em prática mesmo, que fomente, acabe fomentando e dê chance dessas pessoas aí menos favorecidas, né? Porque o holofote ele acaba sendo sempre ficando ali, né? No futebol. Então, assim, eu acho que esse é das maneiras aí da gente conseguir desviar um pouco da luz para os outros atletas e para as outras modalidades. A gente tem um grupo, doutor Tarcísio, que no WhatsApp tem vários membros, né? Ele, em tese, chama-se Direito Desportivo Exclusivo. Nem sempre eu consigo acompanhar, porque tem mais de 200 membros e tal. E aí, a gente lá já chegou a fazer uma... Tipo, todo mundo se mobilizou para fazer as doações no quantum que podiam à época. Enfim, isso já tem, acho que 3 anos já. 2 ou 3 anos. E era para uma atleta, uma ginasta, que ainda não tinha, ainda não poderia receber Bolsa Atleta, e por conta da idade, mas já competia pelo Brasil, tinha inúmeras medalhas. E, enfim, a gente chegou a tentar fazer esse engajamento, né? Para vários clubes também doaram de futebol, a maior parte doaram lá camisas autografadas, a gente chegou a fazer um leilão online, enfim, tudo isso para promover lá as viagens e o custeio necessário, né, para essa atleta ir com enfim, com toda a estrutura que os competidores que iriam defender o Brasil tinham, né? E a gente conseguiu aí dar algum auxílio para ela. Mas, enfim, isso realmente que você fala, e eu acho que o mais triste, assim, disso tudo, né? É que, assim, foi o que você falou, os holofotes. A gente acaba que depois, quando eles se destacam, enfim, viram ali expoentes, a gente vê muito assim, até mesmo o governo, o Brasil em si, ganhando com esse empenho, com toda essa perseverança daquele atleta, né? Mas assim, a gente as dificuldades que ele passou lá atrás e toda essa falta de incentivo, essa carência de estrutura, de apoio, de uma série de coisas, não fica ali, como é que eu vou dizer, evidenciada, né? Eles acabam só incentivando, só apostando depois que a parte mais difícil já passou, né? Na verdade, né, trazendo um pouco da minha vivência lá no surf, o que a gente fazia, né? Hoje, na verdade, eu tive um contato com uma atleta também do salto em vara, e eu puxo muito para a modalidade individual, porque eles não são atletas, eles são super atletas, porque para eles conseguirem viajar, competir, eles têm que fazer rifa, têm que fazer vaquinha, para eles conseguirem um patrocínio ou apoio, eles têm que ser digital influencers, eles são muito além de atleta, né? Com Então, certeza. assim, eles são verdadeiros guerreiros, assim. E o que a gente viu no surf, né? Quando a gente propôs uma série de ferramentas para esses atletas, era o quê? Blindar, dar uma condição de igual para esse atleta que era da nossa agência, para ele poder disputar o circuito mundial. E tinham vários que estavam batendo na porta e em um ano, bum, entraram. E você vê o quê? Precisa ter um respaldo, né? Putz, a alimentação, o psicólogo, alguém acompanhando na viagem, isso faz total diferença. O cara só vai pensando em competir. Agora, imagina só, o cara sai, estou dando um exemplo, sai de Ubatuba para ir até São Paulo para pegar um voo,
aí tem o fuso horário, aí tem a comida, o cara chega arrebentado, aí tem que pensar na outra língua, pensar no que vai comer, pensar o que, que ele vai alugar. Um atleta desse, sem empresário, sem alguém para ajudar, ele já chega tendo que fazer o triplo do que uma pessoa que tem todo um respaldo. E assim, eu acho assim, o pessoal da modalidade individual completamente desamparado de tudo. Então, assim, para mim eles são mais do que atletas profissionais, são super atletas. Para mim Verdade. é Verdade. outro patamar. Olha, o Beto Alex Félix Alves perguntou aqui, Tarcísio, você acha que os surfistas brasileiros que correm o circuito mundial de surf podem ser beneficiados pela lei de incentivo? E se a resposta for positiva, qual o caminho para isso? Acho que a resposta é um pouco extensa. Acho Tá. que tem que, Sim. tem que pedir um parecer para o doutor Tarcísio no escritório, mas vamos O lá. que eu entendo, eu entendo que sim, porque o atleta que corre, eu tenho um artigo que eu publiquei, ele acabou não indo para o BDD, porque foi logo quando, não sei quem foi campeão mundial, eu tinha acabado de entrar, eu acho que eu ainda não fazia parte dos colunistas, enfim, que depois até se mandar um direct eu te mando o artigo, não lembro o nome do meu artigo. Ah, quero sim. Mas era alguma coisa mais ou menos assim. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Calma aí. Enfim, enquanto eu respondo, eu acho que sim, que eles Tá. podem sim se beneficiar. Agora, o que que acontece, Roberto, acho que é Roberto seu nome, a lei de incentivo ela é uma lei muito séria. Então, assim, quem atua com lei de incentivo só faz isso. Porque se você faz o pedido e você tem que colocar uma série de coisas, o que você vai usar de material, qual valor, quantas viagens, enfim, tem uma série de responsabilidades. Se você faz alguma coisa errada, para quem está beneficiando, para quem está doando essa porcentagem do imposto, acaba sendo prejudicado. Então, assim, existem todos os requisitos para você propor esse projeto, né? E é interessante que faça com quem só faça isso, porque a chance de dar alguma coisa errada em você acabar prejudicando quem está doando é enorme. Ah. O meu artigo, se você se der um Google, vai achar. Os atletas, eu coloquei profissionais de surf e atual legislação desportiva. Saiu no Wave, saiu uma série Legal. de canais aí, mas eu falo justamente sobre isso. Eu entendo que, né, eu faço uma crítica, óbvio, ao conceito de atleta profissional, da Lei Pelé, mas eu entendo sim, lá em Santos, eles estão utilizando muito da lei de incentivo ao esporte para fazer os campeonatos municipais, porque é dessa maneira que a gente consegue encontrar os grandes talentos, né? Fomentando. Verdade. Hoje, em Santos, tem o professor da escola de surf, o Pedro, que há muito tempo vem lutando, brigando. Há uns 2 anos conseguiu criar uma estrutura e agora aí acaba colhendo frutos. Tem a Júlia que treina com ele, que foi a atual campeã brasileira, o Marcos Correia, que foi campeão aí da primeira etapa que teve agora aí no final do ano, brasileiro. Então, assim, se você fomenta, se você faz essas competições, é dessa maneira que a gente consegue, essas clínicas, né? É dessa maneira que a gente consegue encontrar os grandes talentos, e não de uma forma mais ampla aí, contando com a sorte, né? Verdade. Bem, Tarcísio, eu acho que a gente respondeu aqui as perguntas. Acho que a gente também hoje foi o perseverante, né? A gente está na terceira live, depois de todos os problemas de conexão e tudo mais. Mas, no final das contas, a gente já passou até das 8. Se a gente tivesse numa única live, o próprio Instagram já teria derrubado a gente. Então, eu vou te pedir para você entrar nas suas considerações finais, para a gente se despedir. E, enfim, a gente provavelmente vai ter na próxima semana, e depois vai ter um recessozinho, né, das lives, da coluna e tal. Mas acho que foi importante. A gente mostrou ali a nossa perseverança em trazer esse conteúdo, em debater o tema do seu artigo para o IBDD. Como você mesmo disse, foi ótimo, porque
o nosso presidente, o Dr. Leonardo Andreotti, ele tem realmente um time coeso. A gente fala brincando que é o time BDD, mas é um time mesmo, né? A nossa coluna hoje conta com cerca de 50 colunistas e até por isso que a gente tem um espaçamento aí, às vezes um lapso entre um e outro, mas aproveito a oportunidade para, em nome do Instituto, te agradecer pela sua colaboração, agradecer aqui pela perseverança também na condução, né, da minha condução da live, com problemas de internet e tal. E aí abro para você fazer as suas considerações finais, por favor. Bom, parabéns aí pela, né, como você mesmo disse, pela perseverança para a gente continuar mesmo com os problemas técnicos. O importante é sempre a gente tentar debater um pouco do que foi passado e às vezes até ventilar alguma nova ideia, enfim, para isso que acaba servindo, até para todos os membros que acabam que não se conhecem, a poder se aproximar. Eu, através de lives, consegui me aproximar um pouco mais do Felipe, que eu lembro, e acho que foi em 2014 ou 2015, a primeira vez que eu vi ele no encontro de BDD lá em Campinas, falando sobre basquete, etc. Eu sempre até falei para ele, né? Falei, putz, você é uma pessoa que geralmente eu vejo que não está falando do futebol, né? Sempre tenta dar uma fugida. Isso acabou me encantando, né? E, enfim, eu gostaria de parabenizar vocês, né? Na pessoa do Andreotti, que tem um time aí muito competente, né? E agradeço também por ter tocado a live aí de última hora. Sei que acabou sendo uma surpresa aí também para você. E é isso, eu me coloco à disposição de todo mundo que queira falar mais sobre o tema, enfim, se eu puder ajudar em alguma coisa, pode mandar um direct, uma mensagem. E é isso, se eu não te encontrar mais e as demais pessoas, desejar uma ótima virada de ano, né, que seja muito melhor aí do que foi esse ano, que eu acho que também, mesmo com perdas, enfim, eu acho que para quem conseguiu se conectar, colheu bons frutos mesmo com tanta diversidade, né? Então que todos tenham paz, sejam felizes e que ano que vem a gente continue todos nós nos encontrando e que os encontros possam ser de forma pessoal novamente. Sim, estamos torcendo pelo retorno dos encontros presenciais, né? Isso, sem dúvida, aí acho que é o melhor presente que a gente pode, além de saúde, evidentemente, que a gente pode desejar para todos nós, para os nossos amigos, enfim. Então, tá, Tarcísio, poxa, muito obrigada. Eu que te agradeço, eu que peço desculpas aí por questões técnicas e que bom que a gente pôde levar esse conteúdo aí para quem está nos assistindo e acompanha a nossa coluna e nossas lives do IBDD. Tá bom? Então, Tá tchau a bom. todos, uma boa passagem de ano, um Feliz Natal, se não nos vermos mais, bem falado pelo Dr. Tarcísio. Olha, tem alguém aqui agradecendo, parabéns por trazer essa pauta de grande importância, realmente foi um ótimo debate. Te agradeço também, Tarcísio. Obrigada, gente. Tchau, boa noite. Obrigado, tchau, tchau, boa noite. Tchau.